Sejam bem-vindos a mais um episódio do Nos Detalhes. Estou tendo um prazerzaço de ter um amigo de longa data aqui, que é o Bruno Patriani, que está à frente hoje, eu acho que uma das construtoras que mais estão inovando no Brasil, que é a construtora Patriani. Então, melhor do que eu falar, você, né, Bruno, está aqui conosco. Obrigado. Então, a gente faz bastante tempo para ter essa conversa e, cara, é um prazerzaço estar com a gente nesse podcast. Então, seja bem-vindo. Me conta aí, quem que é o Bruno Patriani, né, hoje? Pô, legal. Obrigado, Thiago, pelo convite. Estamos super felizes, né? Perto aqui, na perto mesma e longe, cidade, né? Porque a gente longe. não se encontra. Pô, uma hora tinha que sair esse bate-papo. Então, obrigado pelo convite. É uma honra nossa aqui representar um pouquinho da Patriani, falar um pouquinho da Patriani, falar um pouquinho quem é o Bruno, né? Certo. Então, o Bruno é um cara gosta de trabalhar. Thiago, tô com 34 anos, trabalho desde os 17 anos. Não sei se você sabe disso, mas já passei por alguns setores diferentes da construção civil, já vendi passagem, né, por influência do Walter, do meu pai. Já antes disso também, a gente tem uma propriedade rural em Perdões, perto de Atibaia. Perfeito. O que vocês fazem? Lá a gente vende até hoje eucalipto, né? A gente comprava mudinha de eucalipto, deixava ela crescer um pouquinho e vendia maior para movelaria. E leite também. Então a gente chegou a tirar 5 mil litros bem de diversificado. leite. É melhor contar apartamento do que litro de leite, viu? Mas é legal. E um pouquinho da construtora Patriani. Cara, a gente acompanha, são 13 anos já, né? E o escritório de vocês era aqui do lado do nosso até. E eu acompanhei esse crescimento exponencial. Só para as pessoas terem uma noção, quantos lançamentos, quantas construção, quantos prédios simultaneamente aí vocês estão construindo? Poxa, a Patriani tem 13 anos. Certo. Começamos aqui no centro de São Caetano. Estamos fazendo 14 anos agora. Hoje a gente está com 26 obras em andamento. 26 canteiros. Não, são 26 prédios, pessoal. Não são 26 casas, né? 26 canteiros e sempre com cada projeto muito único, né? Cada projeto muito único. Eu vou te falar, hoje hoje o menor prédio nosso deve ter 110, 120 apartamentos sendo construídos no mesmo terreno. A gente gosta muito de torre única, e 2 torres no terreno. Para não deixar muita torre e muita unidade no mesmo terreno. Apesar que agora a gente está batendo, esse ano a gente está batendo em Jundiaí, né? Sim. Aqui não tem mais um terreno desse tamanho. Lá em Jundiaí a gente está com um terreno de 23 mil metros. Legal. É um dos maiores da cidade, que é um lançamento nosso bem legal. Nós estamos em 13 praças, 13 cidades. Você ia falar 13 cidades? A gente gosta de abrir uma por ano. Assim, então a gente está no ABC, São Paulo, Sorocaba, Campinas, abrimos Jundiaí aqui agora. No litoral a gente tem 2 prédios em Santos. Perfeito. No Alto Tietê, estamos em Suzano, estamos indo para Mogi agora. Então, E foi legal porque o Clube Casa foi crescendo também, então todas essas regiões a gente opera em todas elas. Então a gente via assim, do nada eu ia ter uma reunião, pum, Patriani. Eu vi seu mapa aqui, é bem parecido. É bem legal. E eu acho que um dos primeiros foi Sorocaba ali, né? Que começou Campinas. Eu acompanhei muito bem aquele de Sorocaba que vocês fizeram, foi incrível ali. Sorocaba é um cidadão, inclusive. Campinas, assim, depois do ABC como um todo, se a gente juntar o ABC como um todo para a Patriani, a gente fala que a gente precisa ter pelo menos um lançamento por cidade por ano aqui. Para manutenção da marca. Perfeito. Da marca Patriani. Mas teve anos que a gente lançou mais em Campinas do que no ABC, juntando o ABC todo. Perfeito. Né? Campinas é uma cidade, respira muito o mercado imobiliário, gosta do mercado imobiliário. Bem agressiva, né? Pega preço, os clientes gostam de apartamentos bem feitos lá. Agora, sim, é proporcional. O quanto eles gostam, eles são exigentes. Isso faz bem pra gente. Porque você tem, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é sobre diferenciação, sobre inovação. É muito, o cliente também te provoca a ser melhor, né? Sim, sim. E lá tem 3, 4 construtoras assim muito grandes em Campinas também. E para entenderem um pouquinho da capacidade de gerar negócio, qual o VGV de 2025 que vocês estão prevendo? Esse ano, se tudo der certo, a gente vai para 1.600, 1.700. Certo. Mas é o valor geral da venda, para quem não sabe o termo, né? Então, vocês estimam vender em produtos em base ali de 1.600, 1.700 bilhões. 1 bilhão e 600, 1 bilhão e 600 já é número de empresa de capital aberto. Não, e eu lembro o quanto que vocês comemoraram quando fizeram o primeiro bi de VGV, foi muito... Eu fiquei super feliz na época também, porque eu acompanho toda a história, a gente não se fala às vezes tanto, mas cara, a gente tem muita gente em comum. Sim. E a gente cruza... E é muito legal e a gente torce muito. E vocês comemoraram muito, né? Esse 1 bi alguns anos atrás, né? Foi de 21 para 22, né? Ali num pouquinho da pandemia.
meia. E aí, de lá pra cá, a gente bateu um bi. O primeiro deu 1,50 ali, raspou. Depois deu 1,150, 1,300. Esse ano a gente vai pra 1,600. Na verdade, a gente tinha programado já pra 2 bi. Certo. Só que Selic alta, juros altos. Dá uma retraída. Por mais que o nosso contrato não seja, né, não tenha a Selic agora, durante os 3 anos de pagamento que o cliente paga para a construtora, se ele for financiar daqui 2, 3 anos, o susto vem agora. Sim. Então isso automaticamente dá uma travada. Então a gente readequou, né? Então não tem mais 2 bi, mas tem os 600, que é um crescimento em relação ao ano anterior e é também um número legal. Se você pegar o VGV das 30 maiores construtoras do Brasil, um capital aberto, a gente está ali nos top 30, 40 construtoras do país. É isso que eu ia falar, vocês já estão ali no top 30, top 40 Brasil, né? E São Paulo deve estar no top 10 já, provavelmente. Acho que sim, 20. Não, mas, 25, cara, mas porque das 30 a maioria é em São Paulo. Né? Todas são. A grande parte. Mas, cara, e quando a gente fala de Patriani, uma palavra que vem junto é a inovação, assim. Eu lembro muito quando vocês começaram esse movimento e, cara, todo prédio que vocês lançam já lança praticamente vendido, né? Isso tem muito a ver, eu queria começar com essa palavra sobre uma estratégia digital de vocês, né? Que é o físico com o digital. E eu vi isso uma vez numa reportagem que você fez, eu não lembro se foi um podcast, uma reportagem que você trouxe esse tema, e eu falei, puta, que legal, como uma construtora está se posicionando digitalmente. Conta um pouquinho dessa história. Isso é super legal, que tem algumas construtoras que se orgulham muito de vender para o cliente pela internet, ou pelo site, ou pelo aplicativo, ou que seja pelo telefone, e nós não. O que é ser a Patriani Digital para nós? Primeiro de tudo, a gente não abre mão de um decorado. E não existe nada mais offline do que um decorado que o cliente tem que entrar. Com certeza, a coisa mais tradicional que tem é aquilo. Então ele tem que pisar, ele tem que ir literalmente andando até o meu endereço. Por quê? Porque o decorado é muito diferente. Eu não consigo trazer a sensação, a experiência que o cliente terá no decorado pela internet, pelo celular ou pelo notebook. Por mais incrível que seja esse software, não tem como. E aí a gente gosta muito dessa parte física do cliente. Só que esse cliente da Patriani está cada vez mais atrás da telinha. Então ele fica sabendo do lançamento da Patriani muito, cada vez mais pela internet. Ou pelas redes sociais, ou pelo AdWords, ou pela uma campanha que a gente faça. A gente gosta muito de TV também. Perfeito. A gente faz TV, alguns canais fechados. Né, olha que contra a intuição, né? Tanta gente fugindo de alguns meios mais tradicionais. E a gente investe muito em TV e rádio. Não, e com certeza caminhões, né? E caminhões. Você tem uma frota de quantos caminhões? Nós temos 22 caminhões. Caraca, meu, põe aqui cara, esse aqui é o maior marketing de guerrilha que existe, são esses caminhões iluminados, assim. E por que... Mas no comercial da TV... Não tem nenhum comercial que você veja da Patriani que não tenha o QR Code. Perfeito, então, que faz o call faz a chamada para uma ação, né? E é instantâneo, assim, a gente coloca o QR Code, o comercial sai na TV, automaticamente no minuto seguinte o site, Mas você não acha que assim, e aí eu acho que é legal que o físico e o digital, eles andam junto, mas assim, o QR Code talvez ele só funciona, ou o caminhão só funciona porque vocês também construíram uma credibilidade de produto de qualidade, né? Qualidade, com inovação. Então, eu lembro que nos primeiros lançamentos de vocês tinha... E aí eu acho que sobre diferenciação, que eu quero puxar muito a nossa conversa, num setor tão tradicional, vocês conseguiram trazer alguns atributos como argumentação que era muito óbvio, parecia, até então, mas ninguém tinha feito. Então, vou dar um exemplo, né? Então, eu lembro muito, assim, uns 8 anos atrás, de um empreendimento que de médio para alto padrão, médio padrão ali, que você comunicava que as tomadas, você tinha tomadas para a geladeira que vinha direto do gerador. Aí eu falei, puta, por que ninguém nunca pensou nisso? E aí, como esse, você tem vários exemplos. Me conte um pouquinho do que vocês já fizeram de diferenciação e vocês usaram isso como proposta de valor para alguns produtos, assim, como essa da tomada. Esse da tomada da geladeira, por exemplo, é o meu preferido.
Fora a geladeira, a gente tem alguns itens no apartamento que são ligados no gerador do prédio. Então, por exemplo, e não adianta, a gente cada vez mais a gente vai ficar 2, 3, um dia, horas sem energia. Certo. As chuvas são mais intensas, a gente tem fios sendo colocados e a árvore plantada embaixo, então automaticamente você tem alguns problemas nas cidades de energia. Não, eu te contei um caso que aconteceu comigo. Eu tava viajando agora para fora, aí houve uma super chuva e o prédio ficou um dia sem energia. E aí, ainda bem que eu tenho minha cunhada mora no mesmo prédio e nos avisou. Porque, cara, era muito fácil eu voltar para casa, ver tudo congeladinho, bonitinho, e nem ia saber que aquilo estragou. Então, cara, é até perigoso, né? Mas conta um pouquinho assim. E no teu caso, desculpa te cortar, foi alimento. Foi alimento. E para quem toma remédio? Também remédio para diabetes, por exemplo. Que precisa estar dentro da geladeira, né? Às vezes não é pela cerveja, é pelo remédio também que ele vai refrigerado. Então, se acaba a energia, como é que você fica naquela dúvida? Putz, será que o remédio está funcionando, não está funcionando? Perdeu eficácia, não perdeu eficácia? Então, pra gente é super importante isso. Isso e vai acontecer cada vez mais, né? Fora isso, a gente tem alguns itens bem legais também. As janelas das persianas, dos quartos, elas são ligadas, a gente tem um motorzinho lá ligado no gerador do prédio. Então, você ficar sem energia, por exemplo... Ela abre. Ou fecha. Já aconteceu comigo também. Que todas as persianas são automatizadas, aquela de castilho embutida. Isso. Cara, aquilo você não abre. Se não for... Então, você imagina. Como é que vou você ter que comprar um Patriani, bicho. já ela duas motorizada? objeções aqui, que eu nem sabia que eu tinha. Eu vou te falar a terceira agora. Para quem trabalha de home, fica mais claro ainda. Internet. Certo. Então, a tomada que vai no teto da sala, ali ou na parede alta da sala, que vai o roteador, que você vai colocar o teu roteador, essa tomada a gente também liga no gerador do prédio. Perfeito. Então, você também não fica sem internet. Ah, Bruno, posso usar o pacote de dados do notebook ou do celular. E se acabar a bateria? E aí você fica sem, acabou. Essa tomada a gente também deixa ligada no gerador do prédio. Então, eu deixo lá uma tomadinha para você colocar o seu celular ou o seu notebook. Então, mesmo se você ficar sem energia 3 dias aqui, você tem internet no seu Patreon, porque a gente deixa o roteador e deixa uma para você carregar. E assim, não basta ser bom, você tem que parecer ser bom. E vocês sempre deixaram muito claras essas diferenciações, né? E na comunicação de vocês. Isso é também sustentabilidade, porque o gerador ele é diesel. Porque hoje ainda não dá para fazer no gerador elétrico. Certo. A gente está estudando isso ainda, mas hoje ainda é inviável. Mas você acha que é sustentável você perder comida na geladeira, por exemplo? Não dá, quer dizer. Então a gente faz... O gerador para a gente é um dos valores. Pega um outro caso, fazenda solar. Então a gente não faz cobertura. Nos nossos prédios da Patriani, a gente abre mão da cobertura. Perfeito. Que você sabe, seria o metro quadrado que a gente poderia vender mais caro. Dobrar o valor. Né? Por ser o último andar. Isso eu não sabia. A vista mais alta. A gente não faz coberturas. E no teto do último andar, a gente coloca as placas solares. Essa placa solar pega energia do sol e transfere para energia elétrica também do condomínio. Perfeito. Então diminui também o custo do condomínio e tudo mais. Exatamente. Nas áreas comuns, pelo menos. Se o prédio gastaria R$3.000 de Você tem uma estimativa de quanto diminui? 50%, no mínimo. 50%? 50%, não do condomínio. Da energia elétrica. Sim, da energia. Do condomínio. Mas eu estou falando 50% para ser conservador. A gente só instala as placas elétricas para 50 ou mais. Então, quer dizer, o condomínio ele é positivamente impactado também por essa economia de energia elétrica, né? Então, e fora que o gerador também abastece todo o condomínio. Então, você está na academia, ou você está na casa de campo, você está no salão de festas. Não tem nenhuma área no prédio da Patrani que se acabar a energia, você fica sem a energia e tem que ir lá fechar o teu evento, tem que encerrar o seu churrasco na churrasqueira, por exemplo. Não, eu fico com muita dó das outras construtoras, bicho, porque cada vez que passa eu vejo vocês trazendo muita diferenciação e criando camadas. E o que é legal, ou às vezes existe sempre alguém que sobe a régua do mercado, né? Uhum. Então o que era básico há 10 anos atrás não é mais o básico de hoje. Então o que era um básico há 10 anos atrás? Pô, tem que ter lá academia, tem que ter não sei o que lá. E hoje não, tem que ter tomada, tem que ter energia solar, tem que ter... Então, e aí eu vejo várias construtoras com estoque parado, não conseguindo gerar. Não é porque o mercado tá ruim, é porque o produto desse cara não tá gerando valor, né? E ele tem que queimar. Hoje o nosso estoque ele é o menor do estado de São Paulo. Eu tenho 60 apartamentos ali de estoque. Isso é muito baixo. Tô te falando, não, ainda mais pela quantidade de produto que vocês têm. Esse ano a gente vai vender mais de 1.200 apartamentos. Quer dizer, para 60, 70 apartamentos de estoque ali é nada, né? Nada. É nada. Então isso mostra a liquidez também dos apartamentos. Eu fiquei super feliz, porque um amigo meu falou, pô, eu quero... Ele mudou para cá, né? Para mudar, eu quero morar num Patriani. Ele foi procurar um Patriani para alugar. Certo. Ele não achou.
Que legal. Ele não achou. Então a gente tem alguns... Quer dizer, a gente vende bem, mas também os investidores, os clientes que compram para alugar, têm alugado bem. Então isso mostra um pouquinho de valorização da marca também. E eu acho que esse é por isso que se você pegar aí os plataformas de imobiliário, se você fizer pesquisas, eu acho que aí você consegue já ter essa diferenciação dos produtos que são prontos, né? Porque tem mais serviços embutidos ou mais diferenciação na construção ali. E deixa eu te falar, essa cultura de inovação, então você tem... a vaga Steve Jobs. Ah, verdade. Ó, antes de terminar, um outro que eu acho incrível é a vaga Steve Jobs. Um dia eu tava... andando pela rua, eu vejo um caminhão lá falando vaga Steve Jobs. Eu falei, que porra é essa? O que é a vaga Steve Jobs? A gente fala assim, Steve Jobs morou em Palo Alto. Se ele morasse em Santo André, ele só poderia fundar a Apple se fosse num Patriani. Porque as outras vagas são pequenas, não daria espaço. Porque lá todo mundo põe o carro lá na frente da rua, não tem violência, não vai roubar o carro, o teu carro em Palo Alto. Mas aqui em Santo André, teria que ser num Patriani porque a vaga é maior. E aí você consegue colocar aí porque a vaga é maior. Porque duas coisas não conversam, né? É garagem de condomínio e cabine dupla. Perfeito. Não sei qual é teu carro, mas se for uma cabine dupla... Já tive muito tempo caminhonete e acabou. Não tem como. Você tem que fazer 3 ou 4 eu acabo com 2 vagas com a caminhonete. Então, a gente quis mudar um pouco disso. Então, nossas vagas são maiores. E é para cabine dupla também, mas é também para o SUV. O carro mais vendido hoje é o SUV, que ele é mais largo. Ele não necessariamente ele é muito mais comprido do que um sedã, por exemplo, mas ele é mais largo. Como é que eu, sabendo disso, não vou fazer uma vaga mais larga para atender para o meu cliente, para atender o cliente? Então a gente fez umas vagas mais largas e na maioria dos casos mais compridas também. E aí em alguns casos ela até fecha para ela ter para usar como fosse uma cabine, não é? Um outro portão, mas todas elas a Steve Jobs, ela tem uma alvenaria entre uma e outra. Então a minha cabine dupla, quando eu abrir, eu não vou bater a porta na sua cabine dupla. Perfeito. Então ela tem uma alvenaria. Isso é uma diferenciação dependendo da unidade, dependendo do... Não, todas. Todas as unidades têm uma vaga dessa. Sempre quando a gente põe algum valor, isso é legal falar da Patriani também, Thiagão, isso é muito... Porque a gente pensa muito na venda, só que também é o meu papel vender como o condomínio vai ser com gente morando. Então como os habitantes vão usar ali aquilo. Para isso a gente põe tudo que eu fizer para um é para todos. Então eu não tenho unidade de 40 metros, 80 metros e 200 metros no mesmo prédio. Perfeito. Então isso faz com que todos os moradores estejam mais ou menos no mesmo momento de vida. Perfeito, eles são mais conectados entre eles. E aí fica mais sinérgico, né? Porque eles estão buscando... Porque eu vejo muito disso. Às vezes você tem um lado do apartamento a 200 metros, outro 100 metros. São capacidades financeiras diferentes. Então, às vezes, um cara está no momento de receber um monte de gente, o outro cara está num momento mais tranquilo da vida dele. É mais ou menos isso que você está falando? Exatamente isso. Agora pega isso e põe numa assembleia de condomínio. Puta! Aí é melhor não ir, né? Aí você tem que dar procuração para resolver. Então... Aí resolvem por você e você não está de acordo depois. Então, a gente chama isso de unidades homogêneas. Então, sempre que você vê um Patriani, assim, ou eu tenho uma torre de uma metragem e outra torre de outra metragem, mas dentro daquela torre é sempre o mesmo tamanho de apartamento. Então você vai na piscina, por exemplo, você vai na churrasqueira, o teu vizinho tende a estar no mesmo momento de vida, ou pelo menos muito parecido com você. Isso deixa um condomínio mais tranquilo. E essa cultura, que assim, quando eu vejo você falar dessas diferenciações, é muito orgulho, muito brilho no olhar. Mas isso, cara, o Bruno Patriani, cara, tá à frente disso, fala disso, mas... Todo mundo da Patriani também fala. Como é que você, hoje, quantos colaboradores tem a Patriani? Obrigado. A gente está batendo 800. Cara, é gente pra um caramba. Como é que essa cultura internamente é multiplicada? Vamos falar que sim, a galera que tá ouvindo aqui, grande parte é empresário, gestor, e é uma dificuldade enorme transbordar essa cultura. Vocês estão com 26 canteiros. Cada canteiro desse tem um líder, tem um time ali local. Hoje, quais são as práticas? Assim, o que você acredita que faz a cultura da Patriani ser reverberada? Sem dúvida, tem uma liderança muito forte. Então, se eu não trabalhar, se o Walter não for trabalhar, eu tenho um CEO hoje, eu tenho um VP de obras que eles conversam muito com a gente, estão com a gente o dia inteiro, e eles vão disseminando para o time o que a gente acha. A gente gosta de contar muito as histórias para o time, para eles entenderem as razões que eles fazem aquilo, né? E quando eu falo 800 pessoas, assim, 800 colaboradores, é o Grupo Patriani. Então eu tenho a incorporadora Patriani,
tenho a construtora Patriani, que são empresas diferentes. Eu tenho uma empresa de vendas que vende só Patriani, mas poderia vender outros imóveis. É como se fosse uma imobiliária ali. Como se fosse a gente chama de house. De house. A gente não quis transformar em imobiliária por enquanto, Perfeito. mas poderia ser uma. Poderia ser uma. Porque assim, se eu fosse uma construtora, eu contrataria vocês, porque a habilidade que vocês têm de go-to-market, de vendas, é absurda. Sim. Então, existe um ativo aí, né? De inteligência de venda absurda, né? Por enquanto, a gente a gente quer que venda, a gente quer só vender. Já tem produto pra caramba pra vender, fica tranquilo. Já tem bastante. E nós temos um galpão em Mauá também que faz a caixilharia, marmoraria e marcenaria. Vocês têm algumas soluções internas para resolver o desdobrar ali do projeto. Então, tudo de alumínio que o cliente for ver no apartamento dele, ou no térreo, na parte comum, tudo de alumínio, a Patriani que fabrica. Perfeito. Tudo que for pedra, também. Então, chegam as pedras grandes, a gente corta inclusive para poder vender para o cliente no Decora. Perfeito. A gente consegue uma qualidade melhor e uma garantia mais rápida. Então, se o cliente precisar de uma garantia no caixilho ou na marmoraria, eu estou lá no dia seguinte. E outra, também se traz um quê de personalização ali. Exato. Mas então, e aí essas 850 pessoas disseminadas em várias frentes, e aí quais são os rituais, assim? Vocês celebram convenções, vocês têm muitos rituais, né, isso vem muito da bagagem, e aí eu acho que é legal, você tem como espelho um grande empreendedor que é o seu pai. E foi um cara que, a gente estava falando há pouco, foi 40 anos ali, CVC, né? CVC, Então, fez uma história incrível. E muito dessa bagagem de rituais, de tudo, vem dessa... como você enxerga hoje os principais rituais da Patriani e como essa cultura consegue ser transportada para o colaborador. Acho que esse é um dos desafios, né? A gente faz eu separo ali. Antigamente era só eu. Eu fazia um café da manhã que a gente chamava Café com o Presidente. Perfeito. E aí a gente selecionava 30, 40 colaboradores, eu ficava 1h30, 2 horas com eles. Disseminando, contando a história toda. Mas ali, trabalho de formiguinha, era muito legal, porque eles queriam realmente saber por que eles faziam aquilo, de onde veio tal ideia da Patriani, por que a gente se posiciona no mercado como a gente se posiciona, por que uma empresa que se diz digital e quer ser, e está nos nossos valores, ser a mais tecnológica, a mais digital do mercado imobiliário, por que ela mesmo fala que é digital? Porque a gente tem alguns valores, entre eles um decorado, entre eles eu poder mostrar para o cliente o CEP da rua dele, localização é a parte mais importante de um negócio, de um troço que eu vendo que chama imóvel, né? O nome já diz, ele é imóvel, ele não vai mudar de quarteirão, não vai mudar de rua. Então a localização tem que ser muito legal. Então esses valores eu gosto muito de passar para o time. A gente tem uma intranet forte que a gente mexe nela bastante e eu mostro lá todas as conquistas que a Patriani já teve. Porque 800 e as pessoas engajam lá. Você não tem como falar com todo mundo, né? Não tem, mas a gente tem um canal de intranet ali que é altamente engajado. Então eu tô lá direto contando, fazendo vídeos de lançamentos que a gente fez, performou bem, de entregas que a gente entregou. Então às vezes um cliente, o colaborador... Trazendo as pessoas para dentro da história, né? O contador, por exemplo, que não tá lá em lançamentos ou na entrega ou na engenharia, ele sabe tudo da empresa que está acontecendo da porta para fora, tanto quanto o pessoal de vendas. Perfeito. Isso é muito legal, porque pega um movimento, né? A gente faz alguns eventos anuais, né? Que são encontro de líderes, que é bem legal também. E às vezes o pessoal fica, pô, esse ano eu virei líder de tal equipe, esse ano eu vou participar do evento. Começa a virar as pessoas almejam estar lá, né? E aí claro, eu sou fã dos líderes da Patriani. Eles são muito bons e ajudam a gente muito nisso. Sem dúvida. Não. E claro, tradição, né? Alguns rituais. Dentro da porta para fora e da porta para dentro. A gente não fez home office, por exemplo. Durante a pandemia a gente fez, claro, um pouquinho, mas depois a gente rapidamente voltou. E é impressionante como o time mesmo falava, não, para mim tudo bem, eu quero vir trabalhar. Eles percebem que fazia muita diferença. Exato, não fazia sentido para uma construtora. E no momento que a Patriani estava, há 3, 4 anos atrás, de forte ascensão... E é totalmente diferente. Cada ano é um ano, cada momento... Vocês tinham que estar... Assim, eu acho que naquele momento ainda está o crescimento, mas tinha muita coisa nova acontecendo, certo? Então as pessoas, às vezes aquele tete-a-tete no pessoal... Às vezes é uma informação no cafezinho, às vezes é uma informação... Você não precisa fazer uma videoconferência para falar de uma novidade, às vezes, que é um insight. Então, isso as pessoas perderam muito. Muita gente negligenciou esse estar presente e, cara, perdeu muita oportunidade, né? Perdeu. A gente não abriu mão, a gente fez o mínimo ali, claro, para manter a agilidade, a saúde do negócio. A construção civil foi tida como serviço essencial, essencial, né? Então não paramos. Então nós não paramos.
As vendas deram uma despencada, porque o cliente estava muito assustado, ele foi para casa do interior dele, como muitos colaboradores foram, trabalhar de home office, mas a gente rapidamente voltou e foi o primeiro ano que nós batemos um bi, foi na pandemia. Viu? É trabalho, pessoal, tem que trabalhar. E, cara, falando mais de gestão, vamos falar agora de marketing e vendas. A jornada do cliente de vocês é absurda, né? Vocês têm desde um canteiro de obra com... Eu adorei uma vez que eu fui e passei que tinha para a pessoa ver a obra dela e tinha também do cachorrinho. Então você tinha os tapumes, você tem os QR Codes, você tem vários... Cara, esses insights... vem de onde? E são baratos, né? Isso o tapume, por exemplo, é um cortezinho que a gente fez e pintou um bonequinho representando um cliente olhando para dentro. Mas sabe, isso vem das dúvidas mais básicas e mais importantes que o cliente tem. Vendi o apartamento para o Thiago. Certo. Como que a maioria dos clientes... E 2 caras durante muito tempo trataram muito mal os clientes. Banco. Estou dizendo há 10 anos, quando a gente entrou no mercado. E construtoras. Não, você pode pôr telefonia também. 3. Também. Mas banco e construtora pegam um valor muito grande da vida que você juntou durante anos na tua família. Como é que você não vai sonho, dar... né? Exato. Um atendimento exemplar de 5 estrelas para o teu cliente. O cliente é teu chefe. Não estou falando de 100, 200, 300 mil reais, 2 mil reais. Estou falando de apartamento de 500 mil, 600 mil, 800 mil, 2, 3, 4 milhões. Certo. O valor não importa. De fato, é uma quantia que aquela família guardou durante muito tempo. Então, esses caras, o banco e a construtora, tem que tratar o cliente no colo. Então, quer dizer, o buraco no tapume, por exemplo, durante mais ou menos 8, 10 meses, eu estou cavando o prédio para baixo. Então, como que eu consigo dar uma satisfação rápida para o cliente que aquilo está andando se ele não consegue ver? Com certeza. Então, e é um gerenciamento de expectativa absurdo, né? Porque o cara compra e vai entregar daqui 1 ano, 2 anos. Cara, e aí 3, né? A maioria é 3 anos. E aí, nesses 3 anos, como lidar com a ansiedade desse cara? Exato. É sobre isso. Exato. Né? Sendo que no primeiro ano, ele mal vê as máquinas funcionando, porque eu estou fazendo subsolo, é para baixo. Então, é uma etapa da obra que não rende visualmente. Então, nós fizemos alguns buracos nos tapumes para o cliente. Eles passam, viu? Passam e sabem mais do que a gente, muitas vezes, como é que entrou lá a hélice no dia. Então, ele passa e vê, tal máquina entrou, Bruno. Eu falei, não, hoje eu vejo isso em várias obras, mas eu tô falando isso há 10 anos atrás. Não tinha. A primeira vez que eu vi foi num empreendimento Patriani. Uma outra coisa que eu vi foi para você ver o andar que você tava pelo um drone. Então, cara, do cacete. Você quer ver uma outra coisa que também que você não viu porque você viu de fora. Mas a gente, mais ou menos no segundo ano da obra, mais ou menos quando a gente já terminou a fundação, o prédio já está na 10ª laje, a gente termina um apartamento na primeira laje. No primeiro andar, você já deixa um apartamento pronto. A gente faz pronto. um apartamento pronto. Para que serve isso? Primeiro para a engenharia conferir se não teve nenhum projeto errado. É um teste ali já. Exato. E depois que a gente viu que está tudo certo, a gente pega os clientes que demorariam mais 1 ano e meio para ver o apartamento pronto dele e fala, cliente, vem ver o teu apartamento como vai ficar. E aí a gente faz um evento num sábado, domingo. Faz um open house ali. Exatamente. Faz o cliente, olha, cliente, esse não é o decorado, é o apartamento modelo. Não, vocês têm um decorado bombando lá que vocês destruíram ele para começar a obra agora. Começar a obra, exato. E aí, nesse momento, é um outro ponto de contato que vocês fazem, que vocês gastam ali, vamos lá, vocês gastam 500 mil numa reforma que você não precisaria, entre aspas. Exato. Só para gerenciar a expectativa desse cara que vai ter mais 1 ano e meio para receber. Exatamente. Muito e aí legal. ele já tira um pouquinho da expectativa que ele demoraria mais 1 ano para receber e consegue ver agora. Legal, o tamanho do quarto, o tamanho da janela, a iluminação do apartamento, consegue ver os acabamentos. E aí a gente começa o nosso serviço de personalização a partir deste sábado. Que aí você conseguiu trazer uma outra camada de serviço para aquele cara que está meio perdido, sem orientação. Entrega. Cara, e eu falei do drone, nem sei se isso é contínuo ou não, mas uma vez eu vi que tipo, as pessoas têm muito dúvida de como vai ser a vista do apartamento dela. Isso eu vejo hoje acontecendo bastante, mas falando há anos atrás, era isso. Então você subia um drone e a pessoa parava exatamente no andar da pessoa. E aí pela televisão, ela via qual seria a vista que ela teria. Exato. Então, tipo, cara, são coisas que as pessoas olham hoje e acham banal. Acham, isso daí é simples. Mas teve alguém lá atrás que ousou, né? O nosso começou exatamente assim. Numa TV como essa, eu já tinha subido um drone no terreno e ele fazia, a cada 2,80 metros, 3, ele subia e tirava a vista do andar. E a gente evoluiu isso para... Então, hoje não é mais uma TV.
Hoje no stand da Patriani, a gente gosta de stands cada vez mais interativos. Né? Certo. A gente fez como se fosse um elevador. Imagina uma cabine Sim. de elevador. Puta, eu já vi no Stories isso, alguém postou uma vez. Pode ter sido eu ou a construtora mesmo. E a gente gosta, é como se fosse uma cabine de elevador. Então, para cá eu ponho o final 1, final 2, apartamento final 3, apartamento final 4. O cliente sabe não só a altura, mas ele sabe exatamente o final do apartamento dele. Qual e aí ele lado? vê a vista. E muitas vezes, como a gente tem muitos apartamentos que são 2 por andar, e o cliente acaba tendo 2 varandas, numa varanda é o nascer do sol e na outra é o Você dá pôr do esses sol. 2 cenários para ele. Esses 2 cenários. E aí a gente coloca num reloginho virtual lá, 9 da manhã, 5 da tarde. E aí ele consegue ver as vistas. O cliente adora, porque, vamos lá, o que casa ganha de apartamento? Você tem lá o quintal para o seu cachorro brincar, correr. Agora, que apartamento ganha casa? De vista. Com certeza. O apartamento está mais alto, é normal. Segurança, tem fora vários. segurança, tudo. Que é o básico. E como que eu não vou mostrar um item básico para o meu cliente que vai lá, de novo, investir 800, 900, 1 milhão, 1 milhão e meio num imóvel, e não consigo mostrar a vista para ele? Perfeito. Então a gente pegou esse problema da solução, que a gente perguntava, qual que é a minha vista? Não sei. Na terceira vez, não sei nada. Tem que saber. Então a gente começou a subir o drone e aí a gente foi melhorando a experiência. O que eu vejo, assim, que vocês sempre foram muito apaixonados, muito mais pelo problema do que pela solução. Porque a solução é passageira, né? E várias coisas podem ser solução. E vocês sempre tiveram uma escuta ativa com o cliente de vocês. Então, esse exercício é de muita humildade também, né, Bruno? Sim. Sem dúvida. A gente aprende muito nos stands de venda, né? Todo final de semana, praticamente, eu vou nos stands de venda. E o Walter também, meus diretores também. A gente aprende muito com o cliente. Assim como, não só no stand de venda, mas também nos eventos que são feitos durante a obra. A gente faz muito evento durante os 3 anos de construção. No primeiro ano é mais difícil, né? Porque a gente está cavando, subsolo e tal. Mas a partir do segundo ano a gente faz pelo menos um evento por semestre, um grande evento por semestre, porque é uma prestação de contas para o cliente. Olha, cliente, vem ver aqui que eu enterrei o seu dinheiro. E às vezes você tem construtora que acha custo isso, né? Mas é um gerenciamento de expectativa e outra. Esse cara também vira embaixador, porque quantos desses caras não trazem não indicam para outros familiares comprarem também? Vocês têm algum indicador de indicação assim? Temos. Nós temos, eu tenho um grupo lá de mais de 120 clientes, mais ou menos, que tem mais de 4 apartamentos. Então, são investidores da marca. E a gente tem um índice lá que eles mostram ou são vendedores da marca também como Patriani. Mas o que eu gosto muito assim, é de olhar quem comprou mais de 4 apartamentos e por quê. E às vezes o cara nem começou como investidor. Ele não é investidor. Ele foi comprando, começou devagar, assim, aí foi melhorando de vida, foi comprando mais depois gostou da marca. Então, pra gente é super importante isso, porque ele voltou a fazer negócio, né? Puta, do caçamba. E realmente, toda essa diferenciação, ela gera... Porque, assim, pra mim, a experiência... Eu acho que, assim, as pessoas esquecem muito o que é a experiência. A experiência, pra mim, é gerenciamento de expectativa. Então, às vezes, eu vejo empresas entregando coisas incríveis, mas não gerenciou a expectativa. O cliente esperava mais. Então, o cliente fala, ok. Como eu vejo pessoas entregando coisas médias, mas gerenciou tanto essa expectativa que o cliente não esperava nada. Então, ele foi hiper surpreendido. Então, acho que na construção civil, vocês fizeram um pouco dos dois. Teve momentos que vocês entregaram coisas que nem eram tão extraordinárias, mas eram criativas. E surpreendeu porque ninguém esperava nada. E teve momentos que houve grandes investimentos, que nem você falou da energia solar, que o cara falou, porra, isso daqui é muito fora da curva, né? Então, assim... Eu acho que a aula que vocês dão de gerenciamento de expectativa é o que tem feito muito vocês serem reconhecidos por uma consultora de experiência, na minha visão. Eu acho também. E claro, obviamente, como toda construtora, a Patriani também dá problemas. Sim. Né? Claro, mas e como que a gente soluciona isso? A gente tem um canal de assistência forte, bem legal. Eu dou meu cartão para os clientes, com o meu número. Eu tenho um número de celular só, e eu vou no stand, eu vou nos eventos da obra. Os caras não entendem nada, né? Não entende. Porque eu chego, o Walter chega dando cartão, eu dou, o nosso CEO vocês são dá. super acessíveis, cara. Vocês fácil, assim. E vocês estão num momento incrível, assim. Mas isso é brutal quando você é acessível. Mas isso melhor. Quando a gente dá o número, né, pessoal, pro cliente, a empresa toda... E aí que tá a mágica. A empresa toda sabe disso, que se tiver algum defeito... Vai chegar na gente. E a gente vai querer saber o porquê. Então, a empresa toda acaba sendo... Não que não trabalhasse bem, não que não trabalhasse bem, mas acaba sendo mais... Está todo mundo em prol, até, cara, os fundadores Exato. Aqui estão nos detalhes, apertando o parafuso se precisar. E aí, quando a gente volta a ligação, escuta, o cliente tal da unidade tal está com tal problema em tal item.
bom, correndo para resolver e já checa se não tem um outro problema. Então isso acaba melhorando muito a qualidade da construtora, porque no final de tudo, da experiência mega legal no stand, da experiência durante os 3 anos de obra, ele comprou um apartamento. Exatamente. Né? Eu tenho que entregar um belo de um lar. Eu falei há pouco que a gente estava em Milão, numa imersão de luxo com o Carlos Ferreirinha, e estava vice-presidente de marketing do Grupo Ferragamo, né? Salvatore Ferragamo. E aí, eu até repeti essa frase, que é uma frase que eu usei ultimamente aí bastante. E eu acho brilhante a forma que eles estavam conversando no evento que a gente fez. E o Ferreirinha, não sei se você conhece ele é um dos principais estrategistas de marcas de luxo, né? Então ele tem consultoria e tudo mais. E é um cara incrível, assim. E aí ele tá falando algo que pegou bem nisso que você falou agora. Que quando você fala de luxo, o produto, ele é quase que um presente. O que a pessoa compra, no final, é a experiência, são os detalhes e como ela vai ser reconhecida ali e como ela vai ser valorizada. Então, no final, o cara comprou o produto, que é o apartamento. Então, você vai entregar ele quase como um presente lá no final. Porque o que ele, no final, você vai estar entregando para ele é a experiência de como ele vai estar sendo tratado até esse produto ficar pronto. Concorda? E também a certeza de que ele vai receber. Porque o maior problema do cliente é assim, ele vai no meu stand de vendas e ele sai de lá sem um tijolo na mão. E muitas vezes ele me deixou uma boa quantia, um carro de luxo grande lá. Então, ele me deixou um investimento de uma vida toda. Como é que eu tento deixar ele um pouquinho mais tranquilo? Primeiro mostrando uma marca sólida, né? Porque a gente se vê como um banco, eu preciso mostrar a solidez. E vocês colocaram o seu sobrenome aí, né, cara? Exato. Então, isso foi proposital. Uma decisão que vocês tomaram, que poderia ter feito um nome bonito e tal, mas assim, e outra, eu tenho percebido muito que vocês assinam também os edifícios como Patriani. Sim. Então isso daí é um legado que, cara, daqui 50 anos, quantos Patrianes vão ter? Então, e eu vejo que, cara, tem várias consultoras que comeram bola nisso, que fizeram produtos incríveis e o nome lá é Le Jardin. Tá, mas, porra, Le Jardin, de quem que fez isso? É uma obra, poxa. E eu acho que vocês se apropriaram muito bem e vocês construíram uma reputação de muita credibilidade. Que é isso daí, o cara comprou o tijolo, mas saiu sem nada na mão. Exato, porque eu vou demorar 3 anos ainda para entregar um produto para ele. Então, o nosso papel é passar a segurança. E o Patriani foi para isso. Foi para mostrar também, o Walter já tinha uma história super bacana em outro setor, não ia fazer alguma coisa para desfazer ou manchar esse nome. Então, colocar o nome Patriani também linkou a patrimônio. Então, a gente gostou também por conta disso. Foi muito. E no começo vocês começaram muito com esse investimento próprio e tudo mais, mas logo na sequência vocês também conseguiram escalar isso com esses investidores e pessoas, porque isso é reflexo de confiança também, né? Sim. E a gente tem um relacionamento bom com todos os bancos, né? Todos, sem exceção, não vou ficar citando o nome deles aqui, mas todos qualquer eles banco querem ter relacionamento com vocês também. Eles querem financiar a obra da Patriani porque eles levam a carteira do cliente em troca disso. Sim. Então é interessante para os dois lados. Não sai o dinheiro do caixa da Patriani, né? E uma coisa que a gente sempre faz, é legal falar aqui, todas as obras a gente faz com patrimônio de afetação. Elas são SPS. Então, cada obra é uma empresa separada, que a Patriani não pode tirar verba de uma obra para jogar na outra, por exemplo. Perfeito. Então, isso mostra, de novo, segurança contábil e jurídica e financeira da Patriani. E muita transparência, né? E governança total. Inclusive, cada uma delas tem uma comissão. Os clientes, eles se manifestam. A gente junta 4, 5 clientes, futuros moradores. Sempre tem um contador, um advogado que quer ficar olhando os balanços da Patriani e da obra dele. Perfeito. E isso é bom pra gente. Isso é bom porque pra ele gente. Não sei se é uma auditoria externa ali que está ajudando vocês a melhorar o produto. Porque você falou, problema dá. O que muda é como as pessoas reagem a ele, né? Exatamente, e rápido. E agilidade, né? Porque às vezes muitas construtoras, até por compliance, tem que esperar o cliente judicializar o problema dele. E nós não. Eu não quero o problema. Mesmo que o cliente não vá, eu não quero que o cliente vá na justiça. Eu quero que ele passe a mão no celular, me mande um WhatsApp e fale, eu tô com um problema tal. No dia seguinte eu tô lá para resolver. E às vezes, cara, ninguém queria que desse um problema. Claro. E eu acho que isso é do caramba. Cara, é incrível a gente começar a finalizar. Então, vocês estão criando... Assim, o que eu visualizo, e eu gosto muito de pegar, principalmente, acho que o desafio que você teve muito... Eu tive esse mesmo desafio, né? Então, quando você começou, você estava com 20 e poucos anos. Quando eu comecei o clube, eu tinha 24.
Então, assim, uma última pergunta antes do toma lá da cá que eu faço no final eu tenho certeza que o primeiro empreendimento foi mais desafiador, né? Foi. Muito julgamento, muito, aí deu certo, não dá certo. Qualidade de produto, ninguém sabia muito bem, porque vocês também fizeram uma estratégia muito agressiva também, né? Para lançar. E você vê muita diferença, assim, tipo, quais eram os principais desafios lá no ano 1 da Patriani, que você olha para trás e fala, cacete, hoje esse desafio, assim, a gente nem lembra que ele existe. Acho que era terminar a obra. Era um desafio. Mas eram apartamentos mais simples, né? Os primeiros lá atrás, eles não tinham ar-condicionado, por exemplo. Não tinha nada de gerador, assim. Era um gerador muito simples que abastecia a parte de segurança ali, o que por lei tem que ser previsto. Mas é o que algumas fazem até hoje. Mas, hoje, por exemplo, a gente gosta muito dos apartamentos com as duas varandas. A varanda do churrasco e a varanda do vinho. E a gente conta uma história legal do sol do churrasco, do sol na varanda do churrasco já é o sol da tarde. Então, a gente conta... E no começo não, né? No começo a gente queria entregar um apartamento ali e que desse pouca manutenção. Era mais ou menos essa ideia. Queria ter resultado. No final, tinha um quê de resultado que para o projeto construtora dar certo, né? Mas o que moveu a gente a fazer empreendimentos cada vez mais elaborados, eu acho que foi um pouco disso também. No começo, a gente meio que parecia com as outras. Então, quando a gente queria alguma alteração um pouquinho maior, era difícil fazer. Perfeito. A gente não topava muito. E aí, era mais engessado ali. Isso foi incomodando a gente. Falou, não, eu quero atender melhor o cliente, porque a gente veio de um mercado assim. A gente chegou a ter 40 apartamentos de diferentes construtoras que a gente pedia alterações de parede, ou no ponto do ar-condicionado, ou no piso, e não davam, eram negados a gente. Perfeito. Porque antes de vocês terem a construtora, vocês eram o tal do investidor de algumas construtoras. Exato, exatamente, é isso aí. E aí a gente, como investidor, depois construtora, né? E aí a gente falou, não quero mais ser uma da mesma que tem no mercado. Então como é que eu vou diferenciar? Construindo lares e não apartamentos. Legal, sensacional. Então por que o lar para o Thiago não é a mesma coisa que o lar para o Bruno? Eu tenho uma necessidade e você tem outra necessidade. Então eu tenho que moldar a Patriani. Então não existe uma Patriani. Existem várias Patrianes que se adequam ao cliente que está no momento da vida dele e quer aquela planta diferente da do vizinho. Então isso foi moldando um pouco da Patriani como ela é hoje. Perfeito, porra do cacete. E como o povo tinha preconceito com a gente novinho, né? Fazendo negócio. Um monte, era legal, né? Cara, você sentava à mesa e falava, bom, deixa eu me ajeitar aqui, eu vou conversar meia hora e vou provar que eu sei um pouquinho. Mas sabe uma coisa? Não sei se você... assim, eu acho que você está no momento que todo mundo meio que te conhece no setor e todo mundo me conhece no setor. E, cara, eu fiz incríveis negócios pelo poder da invisibilidade. Então, era incrível também, como as pessoas também não conheciam e não sabia quem era, então elas também não esperavam nada. Então, teve vários momentos que eu acabei também usando isso a favor. Assim, fazendo uma leitura depois, né? E tem lugares que hoje eu vou, como as pessoas me conhecem, elas já têm uma predisposição. Então, elas já meio que já armaram um discurso para negociação. Então, eu acho que assim, tem uma coisa muito legal também de não ser ainda conhecido e ser novo, que você pode testar muita coisa também, né? Sim, sem dúvida. O que eu fiz de bobagem também no começo, perdia dinheiro, negociava mal. E aí, falando de tudo isso, eu sempre gosto de finalizar com algumas perguntas, que pode ser uma palavra ou uma frase. Então, fique à vontade para responder da forma que você quiser, mas é um toma lá da cá, assim, sabe? Legal. Tipo, que eu acho. Cara, qual o empreendimento que te enche mais orgulho? O que você tem mais orgulho, assim, olhando para trás desses 13 anos? Pô, começou logo com a mais difícil. Eu evito falar nome de prédio, mas um que eu tenho ou alguns, paixão. Pode ser uns 3 aí, se você quiser. Eu vou falar o estilo. O estilo, qual que é o estilo? Quem conhece sabe por quê. Na Vitória Régia, em Santo André. Legal. Foi o primeiro, assim, que teve essas duas varandas, uma suíte muito boa. Foi um apartamento uma planta bem especial da Patriani. Temos outros também, temos o primeiro, temos o maior nosso em Jundiaí aqui agora. Temos em Sorocaba, lindos. O primeiro que nós vamos lançar aqui agora em parceria com o Iguatemi, dentro do shopping Iguatemi Esplanada, em Sorocaba. Que é super legal também, você imagina. Não, perfeito. Não, sensacional. Acho que foi um momento importante, acho que o produto um pouco diferenciado, isso te pegou. Cara, um setor super tradicional como construção civil, qual que você acha que é a principal tecnologia que tem vindo, que deu uma revolucionada, mudou muito o jeito que a construção civil tem funcionado? Você tem ou tecnologia ou modus operandi que você viu que se transformou nesses quase 15 anos aí?
Eu acho que muito isso que a gente acabou de falar. Hoje os imóveis e as construtoras, a preocupação é entregar apartamentos mais completos. Certo, mais lares. Mais lares. Um pouco disso. Mas pelo menos mais completos. Perfeito. Hoje não tem como você ir, por exemplo, comprar o teu carro e vou ter que passar no Chicão Funileiro na segunda-feira para trocar a roda, ou colocar o para-choque, ou colocar o ar. Acho que isso o mercado aprendeu um pouquinho. E não por conta da Patrani, acho que isso aconteceria naturalmente. Não, eu tô falando, com o mercado, assim, cada vez que passa, a pessoa quer uma solução que resolva de uma forma mais unificada. Isso por um motivo, mão de obra. Mão de obra é cada vez mais escassa, então se a construtora mal consegue a mão de obra, como é que o cliente vai conseguir? Né? Sem ser o core dele aquilo. Cara, show. E agora eu vou pegar mais profundo ali. Essa é legal, hein? Cara, me conta um desafio que te fez crescer como líder desses anos aí. Acho que foi a idade, no começo, lá. Você tinha que se provar muito? Porque o nosso mercado é muito tradicional. Só cabeça branca, só né? Cabeça branca, exato. Você acabou de tomar... Eu, muitas vezes, os clientes, nosso cliente hoje tem 45, 50 anos médio, né? E aí sentava um moleque na cadeira, 25 anos, com cara de 20, 24, 25, o cliente falava, pô, o que você vai me fazer de bom aí? Por que teu apartamento vale tanto? E eu tinha que vender o imóvel. Você acredita que isso fez você se provar mais, estudar mais, você se aprofundar mais? Não, mas eu faço super tranquilo. O Walter também tem um super nome em outro setor, então acaba fazendo sombra, acaba querendo eu falar, pô, não, eu quero também melhorar a empresa. Antes eu era o filho do Walter. Hoje não, hoje eu sou o Bruno Patriani. Mas eu acho que isso levou anos. Mas eu acho que tem muita gente que tem problemas com isso. Você sempre ao contrário, você sempre trouxe isso como força, né? Então, cara, meu pai é um super empreendedor e o clube, quando nasceu, eu usava muito ele como referência. E muitos dos primeiros clientes foi por conta dele. Sim, então, assim, e eu vejo muito empreendedor que eu falo que às vezes ele tem um medo dessa sombra, né? E é o contrário. E meu pai brinca, e acho que seu pai deve fazer essa brincadeira também, que antes é o filho do Walter. Aí agora é o pai do Bruno. Do Thiago, ou o pai do Bruno. Meu pai vive falando isso. Cara, eu era o pai do era o filho do Evandro. E agora eu acho que é um orgulho pra eles também. Sim, isso, né? Show de bola, incrível. Cara, acho que você é um cara que já recebeu muitos conselhos na vida. Você tem dentro de casa um cara que também é incrível. Mas fala um conselho assim que você já recebeu, que você lembra dele recorrente. Para a vida, não só a vida profissional, geral. Acho que enxergue o mundo pelos olhos do outro, de quem você está conversando. Certo. Né? Ou o teu cliente, ou o teu familiar, ou o teu amigo. Como que se coloque na situação do outro, mas não daquela forma superficial, né? Isso é super difícil isso. Não, isso, cara, isso é um quê de humildade absurdo, porque é muito fácil hoje a gente brinca assim, tem muita gente falando, pouca gente escutando, né, ouvindo. Então, eu acho que as redes sociais, a comunicação, ela deu muita voz para muita gente. Sim. E no final tá todo mundo falando, todo mundo tem voz para falar. Mas já para pensar que quantas pessoas realmente estão ouvindo, estão escutando? E dificilmente as pessoas se põem no... Porque assim, eu acho que é difícil se pôr no lugar do outro, mas às vezes você pode se pôr ao lado do outro e só abraçar essa pessoa, cara, e deixar ela ali, ser empática a ela, né? Essa empatia, ainda mais no mundo cada vez mais acelerado, é muito difícil, né? Então, cabe a nós, líderes, propor isso pro time também, seja cliente, seja time, seja familiar, seja amigo. Sim, pô, sensacional. E a penúltima, não a última, teve algum erro que você cometeu, que você foi um aprendizado, assim? Eu lembro para trás, eu tenho vários, assim, que só eu daria o meu podcast, mas um dia eu vou fazer uma autogravação comigo. Mas você tem algum erro que você fala assim, porra, isso me fortaleceu, mas aconteceu? Geralmente, eu falo na Patriani assim, que quando você está fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo é porque algumas delas estão atrasadas e você tem que você tem que ganhar tempo. É aí que você vai fazer a tua cagada. Entendi. É aí que você faz devagar uma coisa com a outra. Ainda mais se for importante, se você precisar de pressa para negociar, melhor não negociar naquela hora. Perfeito, faz sentido. Então, não negocie com pressa. E as grandes cagadas são a soma de várias cagadas menores. Então, muito e outra que eu gosto muito, extrema atenção aos detalhes. Eu acho que essas são as 3 ali que norteiam a Patriani. Perfeito, sensacional. Eu acho que é isso, né? Eu acho que, você olhando para trás, provavelmente você deve lembrar pontos assim que não deram certo alguma coisa, porque talvez foi muito rápido. Eu já negociei rápido, né? Negociei mal,
ou seja interno, né, da porta para dentro ou da porta para fora. Não, e até hoje a gente comete isso, mas o que é legal é que tem racionalidade. Eu tive ontem numa conversa de uma negociação bem grande e, cara, eu sou um cara muito, assim, se eu sentei na mesa, alguma coisa sai. E aí eu saí assim, eu tive uma sensação de que, falei, cara, eu não fiz a leitura certa. E é muito difícil isso acontecer. Mas, tipo, eu comecei a criar uma engenharia reversa dos pontos que tinha acontecido. E eu peguei um ponto ali de, tipo, a pessoa falou muito assim, não, fica tranquilo, faz uma coisa mais informal, papapá, e eu não preparei o negócio como eu sempre preparo. E eu não li e tal. Então, eu acho que a maturidade e racionalidade faz... Porque problemas vão acontecer, mas você tem que entender o porquê aconteceu, né? E aprender com ele e não repetir. Com certeza. Cara, e para finalizar, aí eu falo de Patriani, que, cara, vocês estão deixando um legado absurdo nesse Brasilzão aí, né? Obrigado. Então, uma palavra, cara, uma frase que define ali a Patriani para você. A Patriani, solidez. Solidez. Isso por conta, voltando a 20 minutos que a gente conversou. Ligado à transparência. Então, minha lição de casa é entregar para o cliente um negócio daqui 3 anos. Só que ele me confiou hoje. Então, eu preciso mostrar solidez e ter transparência com ele. Perfeito, cara. Sensacional. Queria muito agradecer. E vou dar uma oportunidade, vou dar um espaço aqui, porque eu gosto sempre de finalizar com uma mensagem final. E a galera que ficou essa 1 hora com a gente, entender um pouquinho mais sobre as diferenciações. O que você, assim, tem muito empreendedor que, cara, tem muita dúvida de como fazer diferenciação, como tratar o cliente, como tratar um cliente de um padrão diferente e tal. Mas qual que é a principal mensagem que você daria para quem está assistindo, de um pouco de tudo que a gente falou, assim? Uma coisa que a gente pratica muito na Patriani, Thiagão, a gente mostrou o rosto, o rosto, a cara dos executivos, minha, do Walter, no stand de venda. Para dar problema tem que ser a mesma coisa. Entendi. Então, assim, é fácil acesso a quem vai resolver, exatamente. Principalmente se for por algum problema que o cliente tenha. Então, acho que esse é o nosso maior conselho e é um dos pilares da Patriani. Assim, a gente estava presente para pegar o cheque do cliente. Eu tenho que ser presente para pegar a reclamação dele também. Perfeito. E resolver. Então, quer dizer, acho que esse é um dos pilares nossos e isso acaba movendo o teu time todo. Quando você pega um problema para resolver, é porque meio que intrinsecamente alguém do teu time poderia ter feito aquilo também. É uma mensagem, né? É uma mensagem. Perfeito. Então você acaba gerindo, movimentando o seu time todo. Bom, então queria muito agradecer. Cara, obrigado. Imagina, aí. Eu que agradeço. Você tá, é uma honra. Então, cara, mais um episódio nos detalhes, com o Bruno Patriani, líder dessa construtora que está revolucionando o mercado, tem um time incrível lá e, sem sombra de dúvida, é um prazer ter, não só acompanhado de perto, né? O Bruno, a gente estudou na mesma escola, a gente teve amigos em comum, em algum momento a gente não se conectou mais, mas o mercado sempre nos conectou, né? É verdade. Então, uma admiração monstruosa pelo que a Patriani está fazendo e é muito orgulho, porque como eu estou também Brasil afora, muita gente fala de vocês. Então eu falo, cara, puta, eu conheço os caras, e a história. Então eu sou um embaixador aí, conta sempre comigo. Pô, legal, obrigado. Obrigado, Bruno. Então é isso. Então, nos detalhes, mais um episódio de gestão, de marketing, de estratégias para vocês. Obrigado, pessoal. Valeu.